Obrigada, grupo de louvor. Baterista topado aí. Todo conjunto, né? Mas o baterista está todo cheio de arranjo. Amém? Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Quero dizer que é muito bom estar aqui na casa do Senhor. Amém? Sendo obediente ao chamado dele para as nossas vidas. Cada um na sua particularidade, né? Cada um foi chamado aqui para algo. Isso é muito importante. E o mais importante ainda é você se colocar, se posicionar, ser intencional com Deus, naquilo que Ele propõe para você. Não podemos estar meio que de corpo mole, sem entender, sem querer entender muitas vezes, porque a palavra do Senhor nos garante que todos nós fomos chamados por Deus. Nós que estamos no corpo de Cristo fomos chamados por Deus para algo, para um propósito. E nós precisamos ser intencionais nesse propósito. Porque a intencionalidade nos coloca na posição. A intencionalidade nos coloca unido no mesmo coração de Deus, com o desejo de entender e compreender e seguir e compreender e crescer compreendendo. Todos foram chamados, amados, para o ministério da reconciliação. Seja onde quer que estejamos, nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Não tem isso de estar em púlpito, ou fora de púlpito, ou na sua casa, ou com seus vizinhos, seus parentes. Você está para um propósito. Dentro de você existe algo diferente. É como foi falado aqui. Foi ungido. Nós somos ungidos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E nessa noite eu quero falar com vocês algo que o Senhor tem ministrado para mim ao meu coração. Eu já comecei falando a palavra intencionalidade. Intencionalidade cristã. E Deus tem mexido comigo, e eu compartilhei até com minha pastora, sobre essa questão de intencionalidade. Deus trabalha muito comigo, fala muito comigo com palavras. Ele diz uma palavra e aquilo ali é ministrado ao meu coração coisas. E vamos na caminhada, e à medida que a gente vai meditando, o Senhor vai descortinando, abrindo coisas. Amém? E eu quero lhe dizer que quando Deus fala algo para você, você precisa ser intencional. Ah, Margarete, tudo vai ser intencionalidade, tudo permeia nisso. Você precisa saber, Pai, o Senhor falou comigo, não é à toa. O Senhor diz que o teu Espírito habita dentro de mim. Eu entendo isso. Ah, Pai, aquela palavra que eu recebi saltou dentro de mim, eu quero buscar. Espírito Santo, me instrui, me conduz a toda a verdade. Você precisa ser preciso ao pedir. E aí o Espírito Santo vai lhe levando, vai lhe conduzindo, e o seu conhecimento vem chegando, e a revelação, o Espírito que revela, que mostra ao homem, que conduz o homem a toda a verdade, que dá a instrução, ele descortina e aquilo fica tão lindo, tão claro, tão real, e aquilo se torna vida e você bota em prática na sua vida, amém? E nessa quinta-feira eu vou orar, Pai. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada pela minha igreja, Pai. Obrigada por cada ministro que sobe aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque estamos plantados no lugar qual o Senhor nos colocou. Oh, Pai, estamos enxertados, sim, na videira. A nossa igreja, ela representa uma videira, a videira verdadeira, a qual o Senhor nos plantou, sim, Senhor. Nós somos aqueles que vamos dar frutos, e bons frutos. Bons frutos, conforme Jesus andou na terra e deu frutos. Nós somos os pequenos cristos nessa estação. E nós não andamos desapercebidos. Nós temos recebido palavras poderosas, Senhor. Oh, Pai, o Espírito da profecia está nesse lugar. Nesses últimos dias as coisas têm sido velozmente, mas de forma equilibrada. Oh, Pai, velozmente do Senhor tem sido de forma equilibrada. Oh, Pai, não é de qualquer jeito, é isso que nós precisamos entender. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor vai me conduzir da melhor forma nessa noite. Para a glória do Senhor e para o cumprimento da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos falar de intencionalidade nessa noite. A intencionalidade cristã. A intencionalidade a qual todo cristão, nascido de novo, filho de Deus, deve andar. Amém? E o que é intencionalidade? Ser intencional. O que é intencionalidade? É ser intencional. É fazer as coisas de propósito, mas com o propósito correto. Nós que estamos em Cristo, estamos para ser intencionais, andar debaixo dessa intencionalidade, com
propósito, mas no propósito correto, que é o propósito bíblico para nossas vidas, amém? Existem certas intencionalidades que o mundo tem colocado, a qual ele almeja coisas. A intencionalidade de poder de barganha. A intencionalidade para se tirar vantagem em cima de pessoas. A intencionalidade para cumprir um propósito ao qual você deseja e não Deus. Esse tipo de intencionalidade é a intencionalidade que está presente no mundo, a qual nós, que somos intencionais na palavra de Deus, precisamos levar para o mundo e fazer a diferença. Não podemos nos conformar com as justificativas humanas, com os desejos humanos. Não podemos desejar aquilo que não é para nós. Nosso pastor começou falando, a menina começou falando. Eu até pensei que nem ia ministrar, porque nosso pastor ia. Mas você precisa namorar porque você tem o propósito correto. Deus testifica dentro de você. Deus nunca vai deixar você enganado. Mas quando você se coloca ali, no seu íntimo, com Deus, na sua particularidade ali com Deus, você precisa se colocar, abrir o seu coração. E expor para Ele, Pai, quem é a mulher? Como o nosso pastor disse. Pai, qual é o local? Pai, qual o departamento que eu devo servir na minha igreja? Pai, qual é o passo que eu tenho que dar agora? Eu não posso mais andar em círculos, eu preciso ser conduzida, eu preciso de um norte. Qual é o norte que o Senhor tem para mim? E sabe que Deus revela, Deus fala? Ele sempre vai falar. Ele nunca vai deixar você enganado. E é um propósito intencional para que nós não tenhamos desculpas, nem justificativas vãs, o Espírito Santo habitar dentro de nós. Interessante, né? Deus foi ministrando para mim. Vamos abrir lá em Romanos 8, para a gente entender um pouco. Nosso Deus não é um Deus do acaso, não é um Deus que faz as coisas por acaso. Não é um Deus que perde tempo, vai num caminho, não deu certo, eu vou voltar. Não. Nosso Deus é um Deus intencional. A intenção dele era nos salvar, nos trazer para perto dele. Havia um propósito no coração de Deus que ardia, era um desejo dele. Nos tirar do império das trevas, nos transportar para o reino do seu amor. Romanos 8 fala, eu li todo ele, eu recomendo que você leia, é muito bom. Eu não consegui passar adiante, eu consegui só ficar nele. Não consegui. Portanto, agora, todos encontraram? Romanos 8:1. Ele vai até o 39, eu vou pincelar um pouco, porque nós temos tempo. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo. Amém? Se não há condenação alguma, o texto é muito claro, não tem nem o que eu explicar aqui. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. Quando você entende isso, você sabe que você pode ir a mais, você pode ir adiante. Que o seu pecado, o seu erro de ontem não vale para hoje. Se você vai para a sala do trono e se arrepende, não há condenação alguma. Existem pessoas que têm barrado, têm se paralisado porque pecou, porque veio do mundo, porque falhou como mãe, porque falhou como filho, porque não aproveitou a oportunidade. Mas eu quero dizer que em Cristo Jesus nenhuma condenação há mais para nós. A única intenção do diabo aqui é paralisar você. E você precisa ser intencional e agressivo com ele. Aleluia. Não para derrotá-lo, porque ele já foi derrotado. Como nós temos aprendido, mas para se posicionar e abrir a sua boca na autoridade e dizer: eis que tudo se fez novo. Todas as coisas velhas se passaram. Eu sou um homem recriado em Cristo. Eu sou um homem recriado em Cristo. Eu nasci para a glória e o louvor do Senhor. Eu estou em Cristo. Nova criatura eu sou. Satanás não prevalece sobre a minha vida. Suas palavras ditas precisam ser correspondentes à palavra de Deus. Intencionais para atingir e afastar o domínio da treva. Que tente derrotar você.
Não podemos estar aquém, não podemos nos conformar, sabe? O pastor falou algo do governo, do atual governo. Tudo que ele tem feito é de forma intencional. Até isso o Espírito Santo ministrou para mim. A intencionalidade do mundo. Ah, não tem nada não. Ah, não tem nada não. E sabe que dói na gente. Porque às vezes a gente vê crente defendendo o pastor. Ele sendo usado por Satanás. E as pessoas às vezes dizem, não tem nada não. Ele não fez isso não. Eu quero lhe dizer que ele pode ser intencional do jeito que ele for. Mas nós vamos ser intencionais. Na luz, na palavra, naquilo que Deus nos confiou para ser. E a cada levante que ele tem, aí a gente vai derrubar, a gente vai destronar. Porque a gente está para isso, o corpo de Cristo, nós estamos aqui para isso. E não vamos nos acovardar, amém? O 2 fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Ponto final. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus foi muito exato. Ele disse, espera aí, essa lei fala que tem que ser assim, assim, assim. Pois eu vou fazer. Vai ser conforme. E eu vou mandar ele. E sabe que Jesus, ele veio. O mais interessante a gente vai ver mais à frente. Ele cumpriu tudo. Ele tinha um propósito. Ele foi muito intencional enquanto ele andou aqui na terra. Ele foi muito preciso. Não era um propósito ao qual ele desejava. Não era aquilo que ele queria. Ele disse, não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Quando ele diz isso, ele é preciso. Ele foca no propósito. E sabe que coisas vêm, circunstâncias vêm, o mundo fala contrário, pessoas que estão perto dele traem, e nada disso muda o foco de Jesus, porque havia um propósito perfeito. E ele caminhava, ele trilhava debaixo de cada instrução do Pai, e disse que Jesus, ele era tão preciso, ele era tão intencional em tudo aquilo que ele fazia, que ele poderia estar até com os 12, mas ele tinha o tempo para estar com o Senhor. Porque ele sabia que dali sairiam as palavras certas, para que ele caminhasse, para que ele trilhasse, para que ele falasse aquilo que era devido. Para que não fosse palavras vãs. Para que não fosse o homem interior, o homem próprio, o humano, porque ele era humano. A palavra diz que ele se fez carne. Ele veio como humano. E ele diz para nós, sabe o que ele afirma para nós? Que é possível. Nós somos nascidos da carne, mas somos renascidos, recriados no Espírito. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Precisamos nos comportar da forma correta, entender, buscar e entender qual é o nosso propósito, para não andar em círculo, não perdermos tempo. Amados, existe um espírito profético nesses últimos dias, nesse lugar. E sabe, não precisa estar aqui no púlpito para receber algo. Não precisa ser o dia de ministrar para a gente estar recebendo, a gente que é ministro. A gente está aí sentado, pastor Diego, e a gente vai recebendo. E a gente vai entendendo o propósito. Assim como vocês, nós não somos especiais porque estamos na frente, não. Há uma responsabilidade maior. E há uma exigência maior também para as nossas vidas. Sabe que nós precisamos repensar isso? Também o Espírito Santo falou comigo, falou com meu marido, eu compartilhei com ele. O porquê que estamos aqui na posição de pastores auxiliares? Para quê? Eu não estou só para estar nessa cadeira, não estou. Eu estou para servir. Para servir ao corpo de Cristo. E onde é o meu lugar? É estar abaixo dessa unção. É estar recebendo a direção através deles. Mas sabe que eu também tenho que buscar? Porque eu preciso entender, porque tem certos comandos que eles vão liberar, que eu não vou entender nem falando com ele, nem ele vai dizer, nem ela, mas eu vou receber pelo Espírito. E quando eu me posiciono, Pai, Senhor, eu quero ser mais intensa ainda, naquilo que o Senhor tem confiado para mim nesse lugar. E eu quero que o Senhor me diga, Pai, eu quero captar pelo Espírito coisas que ainda não fiz, que não vi. Eu quero receber a unção para coisas que eu ainda nem desempenhei. Mas que eu sei que tem um propósito. E não é para honra e glória minha, é porque Ele sabe, eu sei de onde Ele me tirou.
Quando o pastor falou de deixar coisas para trás, eu sei o que é deixar coisa para trás. Eu aprendi com o Senhor a deixar coisas e ser rápida para deixar coisas. Eu não tenho medo da falta de perder, de status. Eu não tenho, amados, apego por status. Se o Senhor disser, deixe, faça, vai assim, eu vou. Porque isso também faz parte da sua intencionalidade com Deus, da sua caminhada com Deus, da forma como as coisas vão acontecer na sua vida. Precisamos ser intensos. Sabe, eu fui muito intensa no mundo. Eu fiz muita coisa. Gente, eu andava atrás do trio elétrico. Quantas vezes a América estava lá no verão da jornal, não sei como é, verão. Eu estava lá. Eu fui intensa, amados. Sabe que eu programava roupa, né? Assim que a gente fazia quando estava no mundo. Quem foi do mundo aqui? Eu falo para a glória de Deus. A gente programava roupa, a gente passava dias, não era de Vânia, só eu que fazia isso, não tenho vergonha de dizer. E a gente programava roupa, programava isso, programava aquilo, programava com quem ia, para onde ia, e a gente ia. Podia chover canivete, a gente estava lá. Podia dar o que for, sem dinheiro. Eu já fui para a Areia Branca sem dinheiro e voltei. E tudo fiz lá e voltei. Tudo tinha disponível, porque Satanás, ele é intencional. Ele coloca os banquetes para você, ele lhe oferece, ele até lhe encoraja através de doces palavras suaves. E você precisa discernir quando é a voz de Deus, quando é a voz do diabo. E eu disse, quando eu entrei na faculdade, resumindo, eu disse, Senhor, eu não quero ir para a sala de aula, eu quero ser uma gestora. E sabe que eu fui intencional naquilo? E o Senhor, até isso, o Espírito Santo ministrou para mim, mama. Como você era intencional no mundo, você tem que ser intencional para mim. As coisas não vêm para a sua mão de qualquer jeito. Situações que Deus muitas das vezes traz para que você tome posse, conquiste, e você está se envergonhando, com vergonha, com limitação, pensando isso, pensando aquilo. Eu não mereço, eu não quero. Agarra. Se é de Deus, agarra. Minha irmã, como é que eu vou saber se é de Deus? Seja intencional com Ele, porque Ele vai ser intencional com você. E as intenções do Senhor vão ser demonstradas e vai testificar com o Espírito Santo, que está dentro de você. E assim foi, amados. Eu fui para uma faculdade, eu estudei, e depois eu me formei, eu fiz todos os estágios, e eu dizia, eu não vou para a sala de aula, e todo mundo mangava de mim, na sala. Você não vai o quê? Você já viu que para ser gestora tem que primeiro ir para a sala de aula, para depois você ralar muito. Eu digo, mas comigo não vai ser assim não. E eu disse, eu quero um estágio, mas eu não quero um estágio para uma sala de aula, eu quero um estágio para uma secretaria. E eu assim consegui conquistar. Cada passo que eu dava, cada pensamento que eu tinha, era debaixo daquele projeto, daquele propósito que eu queria conquistar. Muitas vezes a gente do mundo é tão intencional nos propósitos e desejos que a gente quer. E quando a gente vem para Deus, a gente fica como espectador de braço cruzado. E o Senhor levanta, se move, faz. Eu estou mandando barco, sai daí. Dessa inundação. Eu estou mandando a provisão. Levanta, pega, agarra, corre. E, amados, só para resumir esse testemunho, que eu não ia nem falar, Deus mandou falar agora. E eu fui para uma instituição de ensino superior e eu fui ser secretária de professores. Eu apenas guardava a caderneta e eu pegava os pincéis e verificava se estava tudo ok. E eu fiz o meu trabalho com muito êxito, eu me dediquei. Não para derrubar ninguém, porque até isso existem hoje pessoas no mundo. O mundo diz, seja intencional para derrubar. Vocês são filhos de Deus. A intencionalidade nossa não pode ser para derrubar ninguém. Porque Deus, Jesus, Ele andou na terra, Ele foi intencional e Ele andou em amor. E o coração dele era sondado por Deus e Deus não achava nada. A inclinação do coração dele, a motivação do coração dele era agradar o Pai. E assim eu trabalhei aí entrei lá e o pessoal disse assim, aqui é 2 anos de estágio, você sai e não é contratada. Eu disse, mas eu vou ser contratada. E em 6 meses eu fui contratada. Sabe que eu não fui contratada para qualquer coisa? Eu fui contratada para ser a secretária-geral daquela instituição. Quem estava lá anos de estágio que declarava contrário, nem acreditou. Levantaram as pessoas para dizer, Margarete, que tem 6 meses que chegou. Mas eu sabia, porque sabia. E sabe que eu galgava, eu buscava aquilo que eu queria.
que era desejo do coração, aquilo que eu ansiava, aquilo que era uma expectativa minha, não era de Deus, amados, mas entenda, eu era intensa naquilo, no propósito. Sabe que Deus me deu uma oportunidade, eu creio que foi Deus, foi o trabalhar do Senhor, para hoje eu estar aqui. E Deus, Ele me honrou naquele lugar. E Ele disse, filha, hoje em dia, resumindo, eu cheguei para a secretária-geral, eu fiquei lá, e depois o Senhor disse, agora chegou o tempo de você sair. Me especializei em gestão de pessoas. Depois Ele disse, chegou a hora de você sair. Eu quero seu currículo, seu diploma para mim. E assim eu fiz. E eu passei 3 anos cogitando. 3 anos sofrendo, com peso, andando em círculo. E o Senhor me pedindo para que eu saísse daquele lugar, porque haveria coisas maiores para eu fazer. E eu não entendia que era um propósito dele, a qual eu fui criada. Eu não entendia que eu fazia parte de um grande propósito. Eu era uma cristã, mas uma cristã morna que estava no banco da igreja, recebia, queria profecias, queria tudo de Deus, mas não queria dar a Ele. A minha vida, o meu propósito de vida, a minha intencionalidade, o meu coração. Amados, 3 anos relutando, 3 anos doente, enferma, adoecia, só vivia com dor de cabeça crônica, minha pastora testemunha. Deus levantava um profeta, levantava outro profeta, falando o que Deus já tinha falado no meu espírito, testificando com aquilo que Deus já tinha falado comigo. Porque Deus fala, não importa o nível que nós estejamos, Deus fala. Porque esse é o propósito do Espírito Santo dentro de você, caminhando com você, sendo um só com você. Mas quando eu saí daquele lugar, tudo se fez novo. Não havia mais fardo, não havia mais dano. Foi instantâneo, melhorei de dor de cabeça, minha vida. Não saí com a intenção de passar por cima de ninguém. Mas sabe que as coisas de Deus, como o pastor disse, quando a gente está no caminho correto, Deus vai colocando, Deus vai acrescentando, Deus vai lhe guiando e te levando para caminhos de paz e não de mal. A palavra do Senhor fala em Provérbios que as bênçãos do Senhor enriquecem. E com ela não vem desgosto, com ela não vem falta, com ela não vem enfermidade. Sabe, às vezes a gente está andando em círculo, às vezes a gente está teimando com Deus, porque não estamos vivendo, colocando o nosso coração no propósito correto. No propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nem todo mundo vai ser como eu, não. Nem todo mundo vai ser como o pastor Fábio, como o Vônei. E assim vai. Deus vai trabalhar com cada um na particularidade. É por isso que nós precisamos ser intencionais com Deus. Nós precisamos estar com Ele. Temos horário de marcar com Ele. Estarmos com Ele. Buscarmos Ele nos momentos difíceis. E sem estar difícil, quando está tudo bem, agradecer a Ele. Porque vai ter direções específicas para o próximo passo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pois a mentalidade dos 6 fala, pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas sobre o domínio do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque é possível. O pastor ministrou sobre isso, foi tão duro quando ele falou. Estarmos na igreja, estarmos com a capa. Sabe que às vezes nós nos fechamos no nosso eu e a gente não quer conversar com Deus, a gente não quer conhecer a Deus. Se limita. E podemos sim estarmos na igreja precisando de um auxílio, só uma palavra para descortinar coisas na sua vida. Mas você está tão imbuído, investido do seu eu, do velho homem que não lhe cabe mais, que não nos cabe mais. Que a gente ignora. Sabe, a gente ignora as coisas do Espírito. Se Cristo está em vós, embora vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo,
dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. As práticas da carne. Aquilo que não pertence mais a nós. Aquilo que não mais prevalece sobre as nossas vidas. Aquilo que não mais pode nos influenciar, a não ser que deixemos. Amém? Se somos herdeiros, o 17 fala, também somos herdeiros. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Aí ele fala lá dos sofrimentos, e aí vem... Porque o 24 fala, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo. Aleluia. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sabe que muitas vezes a gente diz, ai pai, nada está acontecendo. E a gente fica meio no moído, né? Meio que desesperançado. Mas eu quero lhe dizer, há um Espírito que vivifica o homem. Há um Espírito de Deus que lhe dá esperança. Essa palavra, se nos apeguemos com esperança, com expectativa, com afinco, com interesse de coração, essa palavra que tem sido ministrada nesse lugar, se você pega, recebe ela com mansidão, sabe, Deus tem falado, tem usado os seus profetas aqui nesses últimos dias, eu tenho me maravilhado, sabe, cada palavra, às vezes a profecia não é nem para mim, mas eu estou ali recebendo, porque eu digo, pai, eu guardo, aprendi com mama que a gente tem que guardar até as profecias dos outros. Tudo. E eu pego cada palavra dura, sabe, há uma pressa, há um espírito profético nesse lugar, e muitas das vezes você vê novo convertido se levantar em meio a uma palavra dessa. E eu digo, pai, quanta gente tem se convertido em meio a uma palavra dura, mas é uma palavra que nos traz vida, que nos alinha ao propósito, que nos dá força, sabe, que nos dá direcionamento, que abre os nossos olhos, descortina coisas, tira a cegueira espiritual, a ignorância cristã, porque temos ignorância cristã, a religiosidade, que nos trata, nos alinha para o amor de Deus, sabe, tem um espírito profético nesse lugar, trabalhando em nós, trazendo esperança, consertando. Eu creio que nós somos a última comissão, eu paro para ver, e aí de repente a mama faz um apelo, o povo vem tudo para frente. Eu disse, como pode? Eu perguntei ao Senhor, eita, Senhor, uma palavra tão dura, às vezes não é nem para o novo visitante, não é para o visitante, para o novo convertido, para aquela pessoa que você... A gente diz assim, no natural, não é. É para a gente que está na igreja. Mas sabe que o Espírito, ele está clamando, Abba, Pai. Ele está ouvindo uma palavra de vida, de correção, coisa que o mundo traz diferente. Há um anseio. Há um anseio no fundo, o Espírito que clama dentro deles, Abba, Pai. Quando ouvem essa palavra, não há como ficar normal. Tem que ficar normal mesmo. Recebe e diz, eu preciso desse Deus. Esse Deus que corrige, porque no mundo pode tudo. Porque no mundo é tanto fez, tanto faz. Vá, viva aí, vá, faça. De qualquer jeito. E sabe que o mundo está num ponto que eles precisam de acolhimento, eles precisam de um norte, eles precisam de uma palavra de encorajamento, e nós somos a resposta para eles. E nós precisamos ser intencionais mesmo, as nossas ações, as nossas atitudes, ser baseadas na palavra para alcançar esses corações, para atrair. Vamos lá, minha irmã, visitar a minha igreja. Vamos lá, minha irmã. Toma aqui, minha vizinha. Ô, minha vizinha, peraí, deixa eu te ajudar. Até um bom dia no elevador, você que mora em prédio, que pega o elevador com o vizinho que tem a oportunidade, dá um bom dia, um sorriso para ele. Eu não dou um bom dia e um sorriso de qualquer jeito, não. De jeito nenhum. Eu sou intencional. Eu dou um bom dia com a ousadia do Espírito. Eu digo, Pai, que meu sorriso atinja ele. Eu sei que o Senhor está em mim.
Então o senhor vai, faz aquilo que eu não posso. Aí eu, bom dia, opa, tudo bem. E às vezes só graça e paz, porque é o costume. Eu disse, mas a paz do Senhor esteja com você nesse dia, né? E a gente chega ali e vê alguém na rua precisando de uma ajuda, vai lá. Vai lá. No seu trabalho seja intencional, viva a vida de Deus para alcançar o povo. Na sua igreja, sirva de forma intencional. Porque você começa tirando uma simples foto, arrumando uma cadeira, mas Deus vai e lhe exalta e lhe coloca em outros lugares. Ele te prepara, porque você não está de forma de qualquer jeito. Deus nunca vai lhe colocar num lugar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Ah, porque está ali, está parado. Vem para cá para o teclado. Não. Não. Até aquilo que a gente passa. Até aquilo que a gente passa. A gente costuma dizer, né, mama, que Deus transforma a maldição em bênção. E vem a aprendizagem. E tudo é um processo. E tudo é um processo. E você precisa entender que os processos fazem parte também do caminho com Deus. Do viver o propósito. Do viver o propósito. Do chegar até o ponto. Do estar de pé, do lhe manter de pé. Sabe? Eu chego assim, Senhor, tem coisas que a gente passa por tribulação, por coisas, mas de manhã eu preciso levantar. Eu tenho coisas. E o Senhor sabe que tem o dia mau, mas Ele diz, levanta, filha. Levanta e resplandece. Levanta porque eu te chamei. Sabe, tem coisas para cumprir, tem os meninos, isso tudo faz parte da sua vida, da intencionalidade de Deus para lhe manter de pé, para que você veja, e às vezes você para e diz, Senhor, no final do dia, Pai, como foi? Foi comigo, foi por mim. Sabe, eu estava ministrando, estudando, e Deus disse assim, o Espírito Santo disse, Deus não depende de você para ser Deus. Ele não depende de nós para Ele ser Deus. Da sua vontade. Ah, se você quer ou não quer. Se você entende ou não entende. Ele é Deus. Mas nós, enquanto estamos nele, ligados a Ele, com um propósito, nós precisamos, devemos depender dEle. Para ser, para fazer, para ser boa mãe, para ser boa filha, para sermos bons filhos, boas esposas, para sermos bons naquilo que a gente faz. Não para a glória nossa, mas para a glória dEle que nos chamou. Para a glória dEle, para que no final você diga, só pode ter sido o Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia, até para ser filho de Deus. Nós precisamos dEle. Nós precisamos ser intensos. Corresponder a esse amor, corresponder a esse chamado, corresponder aos comandos, às instruções dessa palavra. O nosso caráter precisa estar formado, fincado, forjado nessa palavra. Pode dar o que for, pode dizer que é amarelo, você vê que é azul, Deus diz que é azul. É azul. Não podemos estar oscilando, não. Se deixando levar por ventos, por desejos, por motivações erradas. Atrapalhando o agir de Deus, muitas vezes, no nosso meio. Nós precisamos entender o porquê que estamos aqui apoiando esse homem e essa mulher. Nós precisamos entender qual é a unção que está pairando. Qual é a estação, qual é a unção que o nosso pastor está se apropriando nesse tempo. Que ele está tocando porque é um processo na vida dele. Ninguém conhece o passado, mas quem está próximo mais ou menos entende por ouvir falar. Mas o nosso pastor está assim, debaixo de uma unção apostólica, eu ouço em dizer. E nesse tempo, profetas têm se chegado a essa igreja. O profeta Conceição foi com a gente no carro, disse que Deus mandou ela vir para cá. Profetas têm chegado nesse lugar. Profetas têm sido levantados nesse lugar. Discernimento de espírito tem sido dado nesse lugar. Tem sido dado não, já foi dado. Tem sido desenvolvido nesse lugar. Há uma unção diferente, gente. Há um cumprimento. Não fica à toa não, seja intencional. Tem uma visão na sua igreja, famílias inteiras servindo ao Senhor. Você não está no lugar onde entra quem quer, sai quem quer. Não, peraí. Entra.
mas a gente quer a família. Entrou só, mas a gente crê na família. E tem que ficar ligado. Somos nós que estamos na frente e quem está também aí. Ligado na família. Cadê seu marido? Sua filha? Você é casado? Peraí, chegou agora essa irmã. Vamos lá, gente, vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado. Vamos desejar almas, vidas. Vamos desejar. E ficar ligado também no que Deus está fazendo, porque Deus tem cumprido coisas nesse lugar. Não fica à toa, não. Não senta no banco, chega mais cedo, às vezes senta no banco, fica com a cara para cima. Ora. Ora. Pai, porque eu estou aqui hoje? Pai, eu vim, eu quero algo do Senhor diferente. Eu quero te orar mesmo, eu preciso para isso, para isso, para isso. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Está escrito. Dentro de nós precisa arder o mais do Senhor. Eu quero mais, Senhor, eu não estou satisfeita. Eu quero mais, eu quero mais. Eu entendo quem eu sou e eu quero dizer, Pai, eu sou nova criatura. Eu quero tudo que a nova criatura tem. Se você só entender que você é nova criatura, pois ora pedindo o que você tem de direito. E pouco a pouco você sobe de nível. Deus lhe mostra mais, Deus lhe mostra mais. Mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento. E assim vai, e assim vai. E assim vai. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, aleluia. 31 fala, portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem ousará ser contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho. O 32 fala. Pelo contrário, entregou a todos nós. Como nos dará também como ele todas as coisas. Todas as coisas foram nos dadas por intermédio de Jesus. Quem os condenará? Cristo e quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos. E aí vai o 34. Quem nos separará do amor de Deus? Porque toda intencionalidade ela tem que ser regada do amor de Deus. Nós fomos atraídos por esse amor está em nós. Esse amor habita dentro de nós. Nós fomos encontrados nesse amor. Aleluia! Aleluia! Como está escrito, por amor de ti, o 36 fala. Somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas no matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, é quando nós entendemos isso. Eu entendi isso, eu recebi essa revelação, meu Deus. Muitas das vezes a gente quer tanta mudança, né? Muitas das vezes a gente quer fazer tanta coisa e não fazemos por onde mudar algo na nossa vida. Não tomamos posse daquilo que já foi nos dado, daquilo que tem sido ministrado para nós. É tão pouco. É tão pouco que nós precisamos fazer. E às vezes a gente fica e não entende e não quer. Ou tem medo. Mas ele disse que o espírito de medo ele já levou também. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Precisamos entender isso para viver isso. Para vivermos isso. Precisamos ser intencionais ao escolher, a viver e praticar atitudes e escolhas. Não vivemos mais de qualquer jeito. Nós vivemos baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é instrução para nós, é vida para nós. É certeza de sucesso. A mente e o coração, escolhas que revelam o caráter. A mente e o coração do Pai. Nós vivemos para Ele, nós precisamos ter uma vida igual a Ele. Diz que Jesus ele viveu na terra e fez grandes coisas, andou no amor de Deus. Não é possível que nós possamos andar. Amém? Para toda a criação, que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós andamos nessas verdades, nós alinhamos o nosso caráter, as nossas motivações na palavra de Deus. Quando nós somos intensos naquilo que tem chegado para nós, pouco a pouco, conhecimento, cada um numa medida. Mas nós sejamos intencionais naquilo que tem chegado para nós, a ponto de colocar em prática, amados, nós vamos conquistar. Nós vamos avançar, nós vamos viver o propósito da gente e vamos trazer pessoas para viver os propósitos de Deus para ela.
Nós vamos alinhar as nossas motivações, o nosso coração com o de Deus, com a vontade perfeita dele. E tudo vai ser sucesso. Ah, irmã, você está contando um sonho, alguma história. Não, amados, eu estou falando a realidade da palavra. A realidade que é possível, da gente viver, da gente experimentar, da gente desfrutar. Aleluia. Os afazeres, desejos e desafios não podem se tornar desculpa para nos afastarmos de Deus. Às vezes nós temos uma intencionalidade e conquistamos algo. E Deus nos abençoa. Porque Deus honra as motivações. Às vezes você chega até determinado nível e você está com a motivação correta. Mas você conquista aquele algo e seu coração se inclina para o que não deve. Para a ambição, para a cobiça. E para muitas coisas. E às vezes aquilo se torna o seu Deus, ocupa o lugar de Deus na sua vida. Às vezes você é tão intencional naquilo que você esquece de ser intencional com Deus. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, é o que Deus tem mais falado aqui nesse lugar. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos entender qual é o próximo passo. Há muita coisa para a gente conquistar e avançar, mas se não estivermos ligados a Ele, nós vamos paralisar em determinados momentos. E não vamos pular, não vamos passar para a próxima estação. Porque eu lhe digo, meu irmão, eis que tudo fez novo lá. Lá, no novo nascimento, tudo se fez novo. O que vier agora a ser apresentado para você é algo que já está para você. Até isso Deus falou comigo. Não é algo novo. Aquela música diz, eu quero viver algo novo. Não é mesmo novo, não. E Deus falou comigo mesmo que não é. São coisas já liberadas para aqueles que são filhos de Deus. Ele não fez algo lá, um projeto que agora ele... Não, vamos ver. À medida eu vou incluir nesse projeto. Não. Ele não te criou lá no ventre da sua mãe com um propósito e diz, à medida que ele for crescendo, ou eu vou ver. Não, ele está crescendo, está 42 anos. Não, Deus não fala de idade. Não, ele está crescendo de quê? Ele pegou um emprego melhor. Não, Deus não conta isso. Já foi criado algo para você. Você tem um propósito para viver. A única coisa que ele vai medir é o seu nível. O seu nível de intensidade com ele. O seu coração. O seu amor por ele. Não tem outro caminho. É por meio dele. É por meio dele. Quer sucesso? Quer ter vitória no seu ministério? No ministério ao qual ele confiou na sua mão? É por meio dele. Porque é para ele. Por ele e para ele são todas as coisas. A Ele é toda a glória, todo o louvor. Então vamos ficar atentos. Nessa noite, resumindo o que eu poderia dizer, vamos ficar atentos. Não é o nosso, não é a nossa vida, não é o nosso propósito. Não é a nossa carreira. Não é. É aquilo que Deus tem para nós. É aquilo que Ele criou perfeito para nós vivermos. É aquilo que Ele conta conosco para executar. É aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. É o lugar onde Ele nos plantou. É a unção a qual nós estamos ligadas. Há algo para destravar na minha vida, como ministra auxiliar, esposa de pastor auxiliar. Eu tenho que me colocar que eu preciso estar debaixo dessa unção, chocando, entendendo o tempo e a estação. Às vezes num departamento, tomando um carão. Às vezes sendo exortado. Às vezes ouvindo uma palavra dura. Que aí você vai para casa e o Espírito Santo fica falando. Você, vixe, sai daqui. Aí ele, eu não saio não, porque eu quero você bem. Eu quero você bem. Então vamos importar aquilo que nós estamos recebendo. Vamos ser intensos, ter intencionalidade. Pai, se eu recebi isso é para algum propósito, eu quero saber. Eu desejo saber. Se eu estou debaixo da unção da vida de pastor Fábio Cássia, eu quero saber. Eu quero entender, Senhor. Eu orava dessa forma, eu nem era esposa de pastor auxiliar, eu nem trabalhava na igreja, nem servia na igreja. Porque a gente serve, na igreja a gente serve. Eu nem servia, e eu já servia no DI, servia no departamento infantil, e muitas vezes eu não entendia, porque eu servia em departamentos específicos, e eu servi em quase todos os departamentos, para a glória de Deus e direção específica deles, porque eles são guiados pelo Espírito. E muitas das vezes eu me pego executando coisas que eles pedem para determinados departamentos. E eu digo, meu Deus, como é que eu saí disso, dessa particularidade? Porque eu passei, foi um processo. E eu agarrei aquilo, e eu fiz daquilo do meu melhor, eu me empenhei. Eu não sou perfeita,
Mas eu coloquei o meu coração. Quando a gente coloca o coração, a gente não precisa, sabe que para as coisas de Deus, não precisa habilidade natural. Eu tenho as minhas habilidades, mas Ele nem conta. Ele coloca, porque é preciso. As coisas do Senhor também é ordem da essência. Mas sabe, se Ele quiser levantar uma pessoa que nunca fez aquilo, aquela pessoa, se colocar o coração, ela vai ter sucesso. Ela vai ter vitória. Ela vai ver a mão do Senhor operar, trabalhar, as instruções do Senhor chegar, e ela vai executar, e ela vai dizer, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Não se vanglorie daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não almeje chegar. Lhe dão algo e você diz, eu não quero isso, eu quero aquilo. Cuidado. Seja fiel naquilo que o Senhor está colocando na sua mão. Porque aí você vai estar preparado para aquele grandioso negócio. A qual arde no seu coração, mas que não é o tempo, não é a estação às vezes. Amém? Aleluia. Era isso que eu queria falar com vocês. Sejamos intencionais nas coisas do Espírito. Sejamos intensos em estar com Deus. Sejamos intensos em sermos filhos de Deus. Sejamos intensos em desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém?